Então, vale a pena você voltar. Deus te abençoe, Natanael. Pode usar lá. Não, vou ficar aqui à vontade. Aqui. Tá joia, obrigado. Graça e paz, amados. Muito bom retornar aqui a Jardim Camburi, desta feita para a preleção da palavra. Estivemos aqui durante o Perspectivas, 12 segundas-feiras seguidas, pela graça de Deus, tempo bom, e agora podendo ter esse privilégio de compartilhar da palavra de Deus com os amados irmãos. Ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade. É como o nosso irmão aqui, líder do louvor, né, disse, nós oramos falando que nós queremos ser servos para a glória de Deus. E a partir do momento que nós somos conduzidos à palavra, quando nós somos confrontados por ela, isso também é um grande desafio, uma grande responsabilidade. Porque lá no último dia você não vai poder chegar diante de Deus e falar assim, eu não sabia, Senhor, que eu tinha que te servir. Eu não sabia que eu tinha que atuar mais no teu reino, eu não sabia. Então, por isso que existe a igreja, por isso que existe o pastor, por isso que existe os líderes de ministérios, para compartilhar essa verdade com você. E você é um privilegiado, porque você pode ouvir essa mensagem. Que a gente continue orando, intercedendo ao nosso Deus, para que outros também ouçam esta vontade de Deus, para que todos os povos possam adorá-lo, servi-lo, e o nome dele seja engrandecido cada vez mais. Antes da gente abrir ainda a palavra, na verdade, a gente vai colocar ali o slide do texto para os irmãos lerem, mas antes da gente falar ali, eu sou casado com Maria Adélia, nós temos 2 filhos, Natan, 16 anos, a Brenda, 12 anos. Eles não puderam acompanhar-nos, porque o Natan e a Brenda já estão envolvidos no grupo de louvor, e hoje era a escala deles, né? Um toca o Natan toca e a Brenda canta, né? E eles estão envolvidos lá na igreja. E como o pastor Ronildo diz, eu conheci o pastor Ronildo, eu era criança, tá, gente? E ele já era jovem. Quando nós chegamos lá para a igreja de Nova Brasília, ele já era jovem e eu era criança na época, né? Deus é bom. E agora nós estamos nos reencontrando aqui. E nós estamos ali na igreja de Nova Brasília, em Cariacica, atuando no projeto Semeando Vida. É um projeto que começou há 25 anos atrás, de uma forma mais organizada há 9 anos, né? Antes era bem amador, uma irmã só fazendo o trabalho, depois a igreja abraçou há 9 anos atrás e tem desenvolvido pela graça de Deus. Temos ali semanalmente 130 crianças em 2 bases no bairro Itanguá e na divisa de Itanguá com Oriente, onde a gente atua ali terças e quintas com as crianças, na sexta com os pais e no domingo à tarde também, 6 horas da tarde, nós temos um culto ali com as pessoas do bairro Itanguá. Orem por nós, pelo nosso ministério, nosso desejo é ampliar o ano que vem, estamos aí com um grande desafio. Quem sabe Jardim Camburi vai participar desse desafio? Nós queremos ali alugar um galpão grande, na principal de Itanguá, para juntar as 2 bases e fazer um trabalho mais efetivo, mais elaborado, já que as nossas crianças estão com a gente 2 momentos à noite e o restante da semana estão vendo polícia passar nos becos, tem 12 becos no bairro, e vendo droga, convivendo com droga. Muitas das nossas crianças são filhos de traficantes, filhos de usuários de drogas. Temos mãe lá que fica 3 dias na rua usando droga e não dá nem comida para o filho. Essa é a nossa realidade ali em Itanguá. Os irmãos orem por isso, né? Ore pelo nosso desafio que nós temos a partir de 2017. Que Deus abençoe a vida dos amados. Vamos abrir a palavra, Atos capítulo 2. Na verdade, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, mas nós vamos jogar aqui no slide, para que os irmãos possam ler na versão NVI. Vamos ler? Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem.
ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isto, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vamos ler juntos, bem forte agora? Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade.
Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém. Nós vamos falar com o nosso Deus. Peça por nós, mas peça para que o Senhor também mova o nosso coração, mova o seu coração. Peça por você, para que o Senhor fale aquilo que Ele realmente quer na sua vida. Que nada venha te atrapalhar de entender esta palavra de Deus para o seu coração. E além disso, a prática do dia a dia, a prática desta palavra. Fale com Deus nesse momento. Amado Deus, louvamos a Ti, porque o Senhor nos dá esta oportunidade maravilhosa de podermos ouvir a Tua palavra livremente, ó Pai. Ó Deus, trabalhe o nosso coração para que nós possamos valorizar esse momento. Para que nós, ó Deus, possamos, despertados pela Tua palavra, cumprir o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus, ó Pai. Mas nos lembramos também daqueles que estão privados, ó Deus, desta bênção. Daqueles, ó Deus, que estão aprisionados, não podem se reunir com outros cristãos. Aqueles, ó Deus, que estão acamados. Aqueles, ó Deus, que estão sendo perseguidos por causa da Tua palavra. Fortaleça cada um desses, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos não só entender a Tua palavra nesta manhã, mas vivê-la no nosso dia a dia. Ó Deus, e que a nossa prática cristã possa glorificar o nome do Senhor, o nome do Senhor seja exaltado, o impacto, ó Deus, possa ser positivo na vida de pessoas que estejam ao nosso redor, pelo nosso viver cristão, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos isso, o nome tem todo o poder, em nome de Jesus, amém. Amados, o texto que nós lemos, ele traz para nós aqui a narrativa de como vivia esta igreja, que nós conhecemos como igreja primitiva. Apenas para a gente relembrar aqui, muitas coisas que nós iremos falar, certamente você já ouviu em algum momento, em alguma pregação, já leu, e o nosso desejo é que Deus reafirme isso no seu coração. Isso tem algo que de repente precisa ser despertado em nós, que assim o Espírito Santo faça na nossa vida. Mas o texto narra que após a ascensão de Jesus, Jesus dá uma ordem. Qual é a ordem para todos aqueles que já tinham sido acompanhados por Jesus durante, mais especificamente, aqueles 3 anos de ministério? Que eles deveriam receber o poder vindo do alto e ser testemunha. Ser testemunha, se necessário for, é até morrer. Porque a palavra testemunha significa martírio. Não como aqueles mártires que morrem por qualquer causa. Uma explosão, porque crê lá em uma doutrina islâmica, ou porque receberam uma lavagem cerebral para tal. Não. Este tipo de martírio aqui é viver um evangelho que, se necessário for, nós vamos morrer por causa de Cristo, por anunciar Jesus, por testemunhar deste amor a outras pessoas. Certa vez alguém até nos perguntou, né, dentro da comunidade que nós trabalhamos, tem um pouco de violência, vez por outra a gente vê lá a polícia, né, abordando pessoas, algum tiroteio, recentemente até passou na televisão aí, né, queimaram ônibus lá e tudo, e etc, né, guerra do tráfico, e alguém falou assim: Natanael, você não tem medo não? Você não tem medo de algum traficante te pressionar lá, porque vocês estão lá trabalhando? Eu falei: não. Sabe por quê? Primeiro, que nós estamos sob o cuidado do nosso Deus. Segundo, que a partir do momento que nós começamos a testemunhar de Jesus, nós conseguimos e adquirimos o respeito das pessoas. Teve uma das pessoas do tráfico que falou assim: eu prefiro que meu filho esteja lá com vocês. Eu falo com ele para não deixar de ir. Ele não vai, mas ele sabe o que é bom. E ele tem incentivado o menino dele a estar lá com a gente. Por que temer? Por que ter medo? Pedro, ele não teve medo. Existia ali todo
um grupo de pessoas ligado ao aspecto da religiosidade judaica, e eles então crucificaram Jesus. Foi eles que incentivaram, justamente aqueles que se diziam detentores da lei de Deus, temendo conhecedores, foram os que mais incentivaram a que Jesus fosse pregado ali na cruz. E agora Pedro se levanta diante de todos esses acontecimentos e leva uma palavra que chama a atenção daquelas pessoas. O capítulo 2 começa com o recebimento desta igreja, do poder do Espírito Santo, que os capacitou para testemunhar, para levar o Evangelho. E eles então estão ali, naquele momento especial, maravilhoso, desse derramamento do Espírito Santo. As pessoas acham, olhando para aquilo, acham que eles estão bêbados. E Pedro disse: você acha que eles estão bêbados? Então não, é 9 horas da manhã ainda. Amados, abri um parênteses aqui, não era o contexto brasileiro não, tá? Porque no contexto brasileiro, tinha um rapaz que foi criado com a gente lá na igreja de Nova Brasília, né? E com 14 anos, eu saía para trabalhar, eu trabalhava numa empresa chamada Braspérola, né? Não sei aqui se alguns conheceram, né? Fabricava linho, e a gente trabalhava lá, e durante um tempo eu trabalhei no turno da manhã, saía 5 horas da manhã para ir trabalhar, e o Renato já estava bêbado. 5 horas da manhã, ele passava a noite bebendo. Por último, ele morreu com 20, 21 anos, e o Renato, por último, ele bebia cachaça misturada com a famosa, não estou fazendo propaganda aqui não, tá, gente? Que boa, água sanitária, ele misturava que boa com a cachaça para fazer efeito, porque só a cachaça já não fazia mais efeito. Então, fechou esse parênteses aí. No contexto brasileiro, as pessoas passam a noite bebendo. Lá naquele tempo, não, a pessoa para ficar bêbada era mais para o final do dia. Então, algumas pessoas acharam que aqueles homens, ao receber o Espírito Santo, estavam bêbados, e Pedro diz: olha, eles não estão bêbados. Então, preste atenção no que eu vou falar aqui para vocês. E ele então diz: olha, o profeta Joel anunciou que ia acontecer coisas maravilhosas. Versículo 17, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Ele diz assim: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Que coisa maravilhosa. Sabe o que isso aqui quer dizer? Motivação. Hoje nós vemos que muitos jovens passaram durante um bom tempo de sua vida doando a sua vida, investindo a sua vida em coisas sem significado. Mas nós temos presenciado, e nós acabamos de chegar agora, né, Nenê? Eu cuidei do Nenê lá em Belo Horizonte para vocês. A gente acabou de chegar lá de Belo Horizonte, do Todos os Povos Te Louvam, e a gente percebeu o que Deus tem feito no mundo. Muitos jovens se dedicando hoje, no nosso tempo, ao Evangelho. E está acontecendo ainda esse final de semana, o Vocacionados, que é mais específico para os jovens, Durante a semana foi os jovens assim, tipo eu e Nenê, E agora é os mais novos, assim, os nossos filhos, E etc. Mas um grupo grande de pessoas que faz parte disso aqui, que o próprio Joel tinha profetizado lá no passado. Não desvalorize aquele seu filho, aquele seu neto, A gente vê aqui uns irmãos mais experientes, Não ache que ele não tem compromisso, não ache que ele não vai dar em nada, mas invista para que ele faça parte, tenha esse grande privilégio deste grupo que vai profetizar. Profetizar aqui, amados, não é aquela profetada assim, do tipo que aconteceu aqui na Serra um tempo atrás, Num pastor que chegou para a irmã e falou assim: Deus me revelou que é para você separar do seu marido. Passou uns 3 meses, ele falou assim: Deus me revelou que é para você casar comigo. Não é desse tipo de profecia. Profecia é anúncio da palavra de Deus, que leva a uma transformação na vida daquela pessoa, uma transformação por completo. Jovens devem ser incentivados, devem ser valorizados a assumir um compromisso verdadeiro e real com o Senhor e participar desse privilégio. E Pedro, então, naquele tempo já lançava a mão desta profecia, dizendo: olha,
o que está acontecendo é isso. Velhos sonharão, terão visões. Sabe o que quer dizer aqui, amados? Quer dizer o que aconteceu com o pastor Russell Shedd. 87 anos ainda sonhando. Esteve aqui esse ano no Perspectivas, na aula inaugural. Porque tem gente que acha assim, quando eu chegar aos 70, quando eu chegar aos 75, vou aposentar, vou descansar, não vou fazer mais nada. Amados, lá no céu vai ter bastante tempo para descansar. Então, enquanto você está aqui, trabalhe, se envolva. Não desanime, mas eu estou cansado, eu vou pedir o conselho da igreja, eu vou pedir o meu líder de ministério, porque ano que vem eu quero ficar de stand-by. Um ano sabático, tome cuidado com o que você pede a Deus, tá bom? Lá na nossa igreja teve um irmão que falou isso para a liderança da igreja. O ano que vem eu não quero cargo nenhum, não, eu quero descansar. E Deus ouve as nossas orações. O amado irmão perdeu o emprego, ficou um ano, literal, desempregado. Então tome cuidado. Nós somos desafiados, amados, a continuar sonhando, querendo mais, almejando mais, se dedicando mais. O texto então continua e o apóstolo Pedro então agora vai chamar a atenção de que quem crucificou Jesus foram eles, sem temor, sem medo, porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele diz, olha, foi vocês que incentivaram, foi vocês que moveram, foi vocês que levaram Jesus a ser crucificado. Tudo isso tinha um propósito, Deus, mas Pedro não deixa de anunciar a verdade, de falar o genuíno evangelho. Diante dessa palavra de Pedro, o que é que aquelas pessoas então fazem? Aqui, o que a gente precisa fazer então? Qual deve ser a nossa atitude? Diante dessa sua palavra, diante dessa sua advertência, diante dessa tua exortação, o que nós precisamos fazer, Pedro? E Pedro então diz, vocês precisam se arrepender. E vocês serão batizados. Olha aí o versículo de número 38, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, para todos que ainda estão longe, isto é, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Esse é o panorama do que Pedro fez, do que Pedro falou. E aí nós chegamos nessa temática aqui. Nosso serviço cristão. Quais são os elementos essenciais do nosso serviço cristão? O que envolve uma igreja que realmente quer agradar a Deus? O que envolve a sua vida, se realmente você quer fazer a vontade de Deus e não a sua vontade própria. Um primeiro elemento desse serviço cristão é que esses irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, todos os ensinamentos, tudo aquilo que Jesus passou para os apóstolos, esta igreja começou a viver. E eles então estavam ali vivendo a prática doutrinária que o próprio Jesus deu para os apóstolos. Não tinha aquelas invenções, não tinha aqueles malabarismos que muitas vezes faz parte da igreja hoje, em especial no Brasil. Eles estavam fundamentados na palavra de Jesus, que foi passada para os apóstolos. E Pedro é esse líder que agora faz com que esta igreja realmente sirva ao Senhor. Sabe por que isso é importante, amados? Sabe por que isso é fundamental se nós queremos realmente exercer um serviço cristão que agrada ao nosso Deus? Porque fazer o bem, por fazer o bem, tem pessoas lá fora da igreja que fazem até melhor do que nós.
Existem ONGs aí super profissionais, mas não tem base na palavra de Deus. Tem outras motivações. Eu mesmo tinha um ministério de palhaço e tentei entrar no Doutores da Alegria. Não pode falar de Jesus. Visita o hospital, brinca com as pessoas, é super profissional, tem vários cursos durante o ano. Para você entrar tem várias exigências, mas não pode falar Jesus. Não pode anunciar Jesus. Eles estão lá, fazem muito melhor do que muitos que têm esse ministério aí chamado mais criativo, né? E que Deus usa também. Qual o seu fundamento? Palavra de Deus. Doutrina dos apóstolos. Outra evidência desse serviço cristão desses irmãos e que serve para nós hoje é a comunhão. Ou seja, esses irmãos ali, eles desfrutavam de uma comunhão que era a resposta de uma vida que eles tinham com Jesus. Lá em João capítulo 13, nós vemos que Jesus estava ali caminhando junto com aqueles discípulos. Jesus chama 3 para estarem mais perto dele, mas Jesus estava sempre junto com eles. E quando Jesus então anuncia que estava perto da sua partida, Pedro diz assim: não, Senhor, o senhor não vai morrer coisa nenhuma? Que isso? Jesus, no finalzinho do capítulo 13 de João, diz assim: ô Pedro, alto lá. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mas aí quando chega no capítulo 14, Jesus traz uma palavra maravilhosa, que foi desafiante para a vida daqueles discípulos e é para nós hoje. Onde em João 14, versículo 1, Jesus começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E aí Jesus vai falando de todo o aspecto de que ele estava preparando um lugar maravilhoso. Mas por que os discípulos poderiam desfrutar e confiar nessa palavra de Jesus? Por causa da comunhão que Jesus tinha vivido com eles. Por causa desta vida que estava ali. Vivida, demonstrada através de Jesus. E Jesus, ele é tão maravilhoso e um exemplo espetacular para mim e para você, porque mesmo Jesus sabendo que Pedro iria negá-lo, mesmo no capítulo 13 de João, que ele tinha indicado quem ia o trair, mas Jesus em nenhum momento deixa de estar junto, inclusive de cear com eles. Se você soubesse que alguém ia te trair, você teria coragem de sentar à mesa com ele? Se alegrar com ele? Comungar com ele? Jesus é o nosso exemplo maior de como viver uma verdadeira comunhão. E comunhão, amados, de uma forma bem prática, requer de nós perseverança. Ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, de tanto ativismo, né, de tantas coisas que a gente tem pouco tempo para as pessoas. Porque hoje, cada vez mais, nós somos induzidos a trabalhar mais, a se envolver mais e não ter tempo para as pessoas. Eu e você somos desafiados a viver uma verdadeira, uma genuína comunhão, onde nós vamos chorar com o outro quando ele está chorando, onde nós devemos nos alegrar com o outro quando ele está se alegrando. Vivi uma experiência nesse retorno aqui de BH agora, né, sexta-feira, chegamos já bem tarde da noite aí, de sexta para sábado. Estávamos vindo, quando estava quase chegando em Realeza ali, a esposa do motorista do ônibus, de um dos motoristas, ligou para ele falando assim: fulano morreu, chorando. E eu estava lá na frente da cabine, né, do ônibus, conversando, batendo papo com o motorista, né, para não deixar ele dormir também, né, mas batendo um papo com ele, e ela: calma, meu amor, calma. E ela chorando no telefone, aí eu deixei ele falar, né, daí a pouco ele desligou o telefone e falei assim: se o senhor falou que vai falar com ela de novo, então, se o senhor quiser, me coloca no telefone para mim bater um papo com ela e orar com ela. Ah, vai ser bom, porque mulher é muito sentimental, né, não sei o que, etc.
Fui conversar com a mulher dele, Dona Jacira, lá de Santo Antônio. E aí que a gente vai entender o porquê que a mulher está chorando bastante. Não é só sentimental, né? Igual as irmãs aqui, né? A Ângela. Mas tem todo um porquê do sentimento. Aquela senhora viu aquela jovem nascer. E aos 37 anos estava morrendo por uma doença grave. Então cuidou daquela menina. Quando a mãe dela morreu, amparou aquela vizinha. Cuidou. Isso é comunhão. Eu não sei se essa senhora é crente, se não é, não perguntei, não entrei nesse pormenor. O que eu quis foi só dar uma palavra de consolo, que não tem muito também o que dizer, né? Na hora da morte de alguém que a gente ama muito, mas orar com ela, para que o Senhor confortasse. Mas eu e você, amados, somos desafiados a investir nas pessoas. Comunhão é investir nas pessoas. Muitas vezes nós investimos em tantas coisas que não deve ser prioridade na nossa vida. Certa vez o pastor Toninho, pastor lá de Belo Horizonte, Antônio Carlos Menezes, da Igreja de Contagem, nos disse que ele conheceu um médico que ele trabalhava em 3 plantões hospitalares. Tinha construído já uma casa há alguns anos, com uma excelente piscina, mas ele não tinha ainda tomado um banho de piscina, já há alguns anos que ele tinha construído a casa, com o filho dele na piscina. Adianta ter luxo, adianta ter tudo do bom e do melhor, mas não ter tempo para as pessoas? Comunhão é necessário. Nós vemos que aquela igreja se reunia, estava junto, estava participando junto. E quando a gente se ajunta é muito melhor. Quando a gente está junto com as pessoas é muito melhor. Precisamos, ó, amados, lutar contra esse individualismo pregado pela nossa sociedade. Se você começar a olhar com um olhar crítico as propagandas na televisão, as propagandas na internet, na sociedade, você vai ver que é cada vez mais incentivado o individualismo. Pouco tempo atrás, eu estava numa fila de banco e tinha 2 mulheres conversando, mulheres de meia idade, na faixa de 50 anos, uma delas comemorando porque se divorciou do marido. Agora eu estou livre, agora eu vou fazer o que eu quero, agora eu vou para as baladas mesmo. Não tem que dar satisfação a ninguém. Eu não sei como que era a vida conjugal dela, como que era a casa dela, quem era o marido dela, como que era. Mas é triste, amados, nós ouvimos esse tipo de coisa. Isso é fruto dessa nossa sociedade individualista. Louvado seja Deus, porque aqui tem uma igreja e tem uns irmãos que estão envolvidos na JCV, investindo na vida das pessoas. Isso é comunhão. Se você, meu amado irmão, que está aqui, é membro dessa igreja, ou você que está nos visitando aí, como eu estou visitando, não se envolveu, tem espaço para você. Não tem, irmã Ângela, né? Eu acho que tem espaço para você, de alguma forma. Se não tiver aqui no Novo Horizonte, em Flechal, tem lá em Itanguá, você pode ir lá. Faz contato com a gente aí, tem bastante trabalho lá. Outro aspecto importante, outro elemento nesse serviço cristão, é o partir do pão. Estes irmãos, eles estavam ali comemorando a Páscoa, eles comemoravam a Páscoa, era um fato importante para o povo de Deus, mas também agora na ceia do Senhor, conforme Atos capítulo 2, versículo 46, eles partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Era maravilhoso eles estarem reunidos, eles estarem juntos. Hoje, pelo nosso modelo urbano, é mais difícil, né? Às vezes a gente se reunir. Uma amiga minha falou que no condomínio dela, se tiver mais de 15 pessoas, tem que ser lá no salão de festa e agendado com antecedência. Não pode ter culto dentro de casa. É mais difícil. Mas nós temos que nos adaptar a essa realidade. Não podemos, amados, nos deixar levar por esse modismo que existe hoje. Mas nós precisamos estar juntos. Improvise, faça na igreja, se ajunte num outro lugar.
Quando vocês for fazer, pode me chamar também, tá bom? A gente leva um pãozinho caseiro, que a Adélia sabe fazer, né, Cristine? Cristine já experimentou. Você não ganhou não, Nenê? Ah, é porque a Cristine foi na reunião, né? Do Perspectivas lá, e a gente pôde desfrutar. Mas é isso, a gente está junto. Partir o pão de casa em casa, é estar junto com as pessoas, é se envolver com as pessoas, é amar as pessoas, é se dedicar às pessoas. Busque criar vínculo de amizade com os irmãos, companheirismo. Tem um irmão que recentemente chegou lá para a nossa igreja, ele veio de outra igreja presbiteriana, né, e mudou-se para lá, e há pouco tempo ele nos chamou para estar na casa dele. Eu achei aquilo interessante. Era para ter sido o inverso, né? Se ele chegou na nossa igreja, eu aqui era para ter chamado ele. Mas ele chegou e logo em seguida me chamou para ir lá com a família, estar na casa, estar junto. Este partilhar é importante, é maravilhoso. Mas também tem outro aspecto ainda fundamental, outro elemento nesse serviço, são as orações. Um filho, ele deve desfrutar de uma maravilhosa comunhão, ou de uma íntima comunhão com seu pai. Se você é filho de Deus, você tem desfrutado desta comunhão com seu pai? Você tem buscado essa comunhão com seu pai? Então, nesta igreja aqui, nós vemos que os filhos de Deus estavam buscando aqui uma vida de oração. E isso levou a esses irmãos a um ministério frutífero, a uma igreja que cumpriu o seu papel na sociedade em que ela vivia. Se você observar, vamos ler juntos? A igreja era assim, em virtude do fato narrado em Atos 2:4. Todos foram cheios do Espírito Santo. Sendo assim, sejamos servos, levando em consideração o exemplo deixado pela igreja do primeiro século. Se eu e você nos declaramos filhos de Deus, será que nós temos valorizado a oração? Seja em casa, que é fundamental você ter o seu culto doméstico, ter o seu momento individual, mas também na igreja. Ah, amados, como é triste nós vemos a reunião de oração vazia. Certa vez um menino, filho do pastor, 5 anos de idade, chegou para o pastor e falou assim, isso ninguém me contou não, tá? Eu estava perto e o menino falou para o pastor, numa igreja aí, não vou falar qual é não, né? Mas numa igreja aí, ele chegou para o pastor e falou assim, ô pai, hoje é reunião de oração, né? Aí o pastor, pai do menino, falou assim, por que, meu filho? Não, porque hoje tem pouca gente. 5 anos, o menino já percebeu que a reunião de oração é a menos frequentada da igreja. É a que menos o povo participa. Se oração é intimidade, é falar com Deus e ouvir de Deus, por que a gente não vem? Porque a gente acha às vezes que ir ao domingo na igreja, reabasteci minha bateria, como se fosse um recarregador de bateria, ou como se fosse um balcão de mercearia, que fui ali, peguei 1 quilo de amor, 2 quilos de bondade, 3 quilos de bênção, e fui para a semana. Aí, na outra semana, eu volto na mercearia e compro mais coisa. Compro assim, entregando meu dízimo e a minha oferta, né? E acho que está bom, não. Oração é algo cotidiano. É algo que deve ser vivido, meu amado, por você. Fruto desta intimidade. Por isso, eu e você precisamos pedir que Atos 2, capítulo 4, se cumpra na nossa vida. Na vida da nossa igreja, na vida da nossa família. Esse enchimento do Espírito Santo na nossa vida. Esse derramar do Espírito Santo sobre nós, para que impulsionados nós possamos cumprir a missão que está sobre nós. Porque a igreja, amados, não foi chamada senão para testemunhar de Jesus, para compartilhar do Evangelho, e você faz parte desta igreja. Se você está aqui hoje, é porque alguém um dia entendeu esse propósito e saiu, né, no caso da nossa denominação, Presbiteriano do Brasil, saiu lá dos Estados Unidos, sábado, tinha propostas para grandes igrejas, mas veio para aqui. Morreu ainda novo.
mas porque entendeu esse propósito, à luz das Escrituras, impulsionado pelo Espírito Santo. Eu e você somos desafiados hoje ao serviço, tendo esses elementos bem claros na nossa mente, no nosso coração. A gente precisa estar envolvidos numa comunhão. Nós precisamos estar juntos no partir do pão. Nós precisamos estar unidos na oração. Nós precisamos ter como base esta doutrina que o Senhor Jesus deixou para os apóstolos e que chegou até nós. Eu e você somos desafiados nesta manhã a sermos bênção. E o meu desejo para o seu coração. Tem mais um aí, Elias? Não? Eu esqueci de colocar ali a frase. Veio, chegou ali, ó. Que o Senhor nos capacite a isso. Que o Senhor nos mova a isso. Que o Senhor nos incomode para que nós possamos exercer um verdadeiro serviço cristão. Participando aqui, claro, é maravilhoso estarmos aqui no culto. Mas nós sermos testemunhas desse Jesus. Lá na escola, lá na sua vizinhança, lá na sua família, lá no seu trabalho, por onde o Senhor nos capacitar e nos enviar a fazer. Louvado seja Deus, porque estamos aqui comemorando 5 anos da JCV. Esse movimento, esses irmãos que se envolvem. Se você não se envolveu ainda, faça parte desse ministério. Mas eu não me identifico com esta ONG. Mas certamente Deus está te chamando então para outra ONG, ou para outro ministério, ou para outra atuação. O que não podemos fazer, desculpe aqui a expressão, e ser bem direto, é sermos enceradores de banco. Para isso eu acho que a igreja aqui tem zelador, não é? Tem? Tem zeladora, né? Então não tem como você vir aqui ao domingo, sentar e ir para casa e não testemunhar. E não viver o Evangelho. E não compartilhar do Evangelho. E não começar a falar de Jesus para o seu colega de trabalho e testemunhar para ele e levá-lo a Cristo. Não é fazer marketing não, tá, gente? Porque às vezes a gente é craque em fazer marketing. Vão lá na igreja, a igreja lá tem um grupo de louvor bom, rapaz, o pessoal toca afinado, o pessoal legal. Vão lá, rapaz, tem uma menina bonita lá na igreja. Vão lá que o pastor lá prega muito bem, isso é só marketing. Testemunhar é compartilhar do Evangelho com as pessoas. É falar de Jesus para as pessoas, é chamar as pessoas ao arrependimento, a um compromisso. Aí você vai discipular. Aí sim você vai chegar para o pastor, para alguém da igreja e falar assim, tem um fulano aqui, eu já evangelizei, compartilhei do Evangelho e hoje ele veio aqui na igreja. É fruto. É fruto. Meu querido, que você possa levar em consideração esses elementos. Se você não tem orado, ore mais. Se você já tem orado, ore mais ainda. Se você não tem comungado, estado junto com os irmãos, busque isso. Em nome de Jesus. Se você não tem valorizado a palavra de Deus, valorize a palavra de Deus. Separe tempo para lê-la na sua casa. Leve para o serviço lá uma Bíblia, mesmo que seja menor, porque certamente uma hora você vai precisar de lê-la com alguém. Carregue ela dentro da bolsa. Em nome de Jesus, faça isso. Que o Senhor nos capacite para toda a boa obra e o nome dele seja glorificado através da sua vida, através da vida dessa igreja, através da JCV. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém. Vamos falar com o nosso Deus? Obrigado, Pai, por podermos compartilhar da Tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida desses irmãos que aqui vieram, impulsionados pelo Senhor, para celebrar, para adorar, para cultuar o Senhor. Ó Deus, toda honra e toda glória seja a Ti. Ó Deus, nós temos pessoas aqui que certamente, ó Pai, querem servi-lo mais e melhor. Portanto, ó Deus, trabalhe nosso coração para que nós possamos valorizar a Tua palavra, esta doutrina que chegou até nós. Ó Deus, que nós possamos desfrutar desse momento de comunhão, de estarmos juntos, de partirmos o pão, de compartilharmos, ó Deus, uns com os outros as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas alegrias, ó Deus. Ó Pai, mova o nosso coração para orarmos mais, a começar na nossa casa, a continuar, ó Deus, aqui na igreja, em outros lugares, que nós possamos desfrutar desta íntima comunhão contigo,
como filhos amados do Senhor, ó Pai. Ó Deus, ouve o nosso clamor, mova o nosso coração, que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos mover a toda boa obra, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado através da minha vida, através da vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te oramos, gratos. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão Natanael. Vamos ouvir o pós-lúdio e nós vamos encerrar o nosso culto antes com a bênção. Feche os seus olhos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Pai Celeste e a consolação do Espírito Santo de Deus acompanhem todos aqueles que são servos para a glória de Deus, hoje e para sempre. Amém. Fique um pouquinho ainda para você orar e ouvir o pós-lúdio.